Olá, inscritos! Não saia daí! Hoje vamos contar 10 histórias que vai tirar o seu sono e fazer você ter pesadelos. Parte 2. Vamos lá! Capítulo 11. 10 casos de reais de possessão que irão-lhe pesadelos. O tema possessão costuma causar pesadelos em diversas pessoas. Por isso alertamos que o conteúdo desta postagem pode lhe parecer aterrorizante. Ao redor do mundo existem muitos casos relatados sobre pessoas que foram dominadas por espíritos malignos. Enquanto os mais céticos podem dizer que as pessoas possuídas são desequilibradas mentalmente, outros afirmam que o mal sobrenatural existe e que está sempre próximo a nós. Vejam abaixo 10 situações aterrorizantes ocorridas ao redor do mundo. 10. Roland Dory. Segundo relatos, um garoto de 13 anos utilizou uma tábua de Ouija para entrar em contato com sua tia já falecida. Após este fato, diversas situações estranhas foram presenciadas na casa da família. Móveis se moviam por conta própria. Objetos voavam pelos ares e o menino levitava sobre sua cama. A pedido de sua família, um padre católico romano foi chamado e realizou o primeiro de vários exorcismos, o qual o garoto foi submetido. O caso ficou tão famoso e discutido que gerou diversos filmes baseados em sua história, como O Exorcista de William Peter Blatty. 09. Maricica Irina Coenici. A freira romena Maricica Irina Coenici faleceu durante um ritual de exorcismo no ano de 2005. Segundo seus médicos, a moça sofria de esquizofrenia. Porém, os religiosos atribuíram o seu estranho comportamento a um caso de possessão. O caso foi amplamente divulgado pela mídia devido à crueldade no ritual que lhe foi aplicado, o que gerou a condenação de 5 pessoas por assassinato. 08. Júlia. Diversos acontecimentos estranhos ocorriam próximo a esta mulher. Capítulo 12. O espelho que roubava almas. O que mais me lembro da minha infância era o grande espelho que havia na sala da casa da minha avó paterna. Estava sempre coberto por um grande lençol negro, o que despertava a minha curiosidade e de meus primos. Meus avós diziam que aquele era um espelho amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse o seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos na história. Se fosse verdadeira, não seria melhor destruir o espelho? Uma certa noite brincávamos sozinhos na sala quando meu primo Arthur teve a ideia de tirar o pano do espelho. Eu me calei, apesar de não acreditar que ele teria essa coragem. Meu primo mais novo Felipe também não disse uma palavra. "Vocês são duas mariquinhas", disse ele caminhando em direção ao espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com as 2 mãos e o puxou para baixo. Instantaneamente, levei minhas mãos aos olhos. Não queria olhar. Ouvi um baque surdo, e em seguida Felipe soltou um grito de desespero. Logo toda minha família estava na sala. Pelo menos eu acreditava que estavam. Eu continuava com os olhos tampados. Só tive coragem de olhar quando ouvi minha avó dizer: "Pode abrir os olhos, o espelho está tampado." Meu primo Arthur estava morto. Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca, e sua língua pendia para fora da boca. Felipe estava sentado no chão em estado de choque, balançava de um lado para o outro com o dedo polegar na boca. Fiz terapia por anos para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a morte de Arthur nada teve a ver com ele tirar o lençol do espelho. Aquilo tinha sido uma infeliz coincidência. Ele tinha sofrido um infarto. É raro uma criança de 10 anos sofrer um, mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho por anos.
sempre me via na sala e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. A princípio nada acontecia, depois vi Arthur com o rosto encharcado de sangue e com os olhos revirados, clamando por mim: venha, primo. Me sinto tão sozinho aqui, faz frio, não é um espaço tão grande, mas é o suficiente para brincarmos. Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele. Meu primo Felipe estava internado em um hospital psiquiátrico há 10 anos. Na época eu acreditava que Felipe tinha olhado para o espelho, mas ele contou em um dos seus raros momentos de lucidez que viu seu reflexo apenas de soslaio. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso: foi o trauma de ter presenciado a morte do irmão que o deixou assim. Algumas pessoas são mais fortes que outras. Me disse ele certa vez. Casei-me e aceitei que o que havia acontecido foi obra do acaso. Minha própria avó contou que tudo era uma invenção dela para nos amedrontar. Depois da morte do meu primo só voltei na casa dela por 2 ocasiões. A primeira há 2 anos atrás, quando meu avô faleceu, e a segunda alguns meses atrás, quando minha avó faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida, depois da morte de meu avô ela já não era mais a mesma. Raramente nos ligava, ou visitava. Foi encontrada morta em frente ao espelho com o lençol negro na mão. Suas feições, conforme me contaram, eram as mesmas do meu primo. Pelo menos uma vez por ano ainda tenho aquele sonho. Agora não são apenas um, são 2 clamando por mim. Capítulo 13. Floresta Aokigahara, no Japão. O local, também conhecida como Mar de Árvores, é uma floresta de 35 metros quadrados situada no Monte Fuji, no Japão, e é tão assustadora como a floresta do filme A Bruxa de Blair. Mas por que a floresta seria tão assustadora? O principal motivo deve-se ao fato do local ser muito utilizado para suicídios. Estima-se que desde 1950 mais de 500 pessoas tiraram suas próprias vidas nesta floresta. Tudo começou após Seisho Matsumoto publicar um romance intitulado Kuroi Kaiju, Mar Negro de Árvores, onde 2 de seus personagens cometeram suicídio nesta floresta. Depois disso, talvez sugestionados pelo livro, várias pessoas têm se enforcado nas árvores da imensa floresta, que é tão densa que em alguns locais a luz do dia não entra, formando uma escuridão permanente. O governo local, tentando inibir os suicídios, chegou a fixar cartazes na floresta com dizeres como: "A vida é algo precioso, por favor, reconsidere", ou ainda "pense na sua família". Desde os anos 70 as autoridades japonesas começaram a fazer varreduras anuais na floresta em busca de corpos. Somente em 2002 eles encontraram 78, e em 2003 o número chegou a 100 corpos encontrados. Mas não existe uma estatística real de quantos corpos se perderam na floresta escura e de difícil acesso. Muitas pessoas que se aventuraram a adentrar a floresta espessa relataram ter visto cadáveres pendurados nas árvores, tornando tudo aterrorizante. A floresta seria supostamente assombrada pelos fantasmas daqueles que morreram. Dizem até que durante a noite é possível ouvir os lamentos dos mortos que vagam pelo local. Será que alguém teria coragem de fazer um piquenique nesta floresta? Capítulo 14. A Bruxa. No México as histórias de bruxas são comuns e, principalmente as pessoas mais antigas, conhecem algum caso contendo estes seres apavorantes. Dizem que no início dos anos 60, em uma pequena cidade no México, vários bebês nasceram na mesma época. Esta mesma cidade era assombrada por uma mulher asquerosa, que todos diziam ser uma bruxa e adoradora do mal. Ela costumava sair para os campos durante a noite, quando todos estavam dormindo, para praticar suas bruxarias.
Alguns agricultores alegaram que ela sempre era vista caminhando pelos campos, quando eles, alertados pelos barulhos dos animais, espiavam pelas frestas das janelas. Porém, apesar da assustadora presença, os moradores não se preocupavam muito com ela, pois até aquele tempo ela não havia feito nenhum mal aos moradores da cidade, até que algo terrível aconteceu. Uma noite um casal dormia com seu bebê entre eles. Eles eram tão pobres que não podiam pagar um colchão e usavam um tapete como sua cama. Os pais não dormiam muito perto de seu bebê, pois tinham medo que eles acidentalmente se mexessem e machucassem seu filho. O bebê chorava e a mãe acordava e tentava colocá-lo de voltar a dormir. Sempre que ela ia dormir de novo ouvia o bebê chorar mais uma vez. Ela acordava e fazia o mesmo de antes. Isto ocorria por várias vezes e a mãe acabou ficando irritada, pois estava muito cansada naquela noite. O pai dormia estranhamente, não acordava com o choro do bebê. Sem paciência, quando na quinta vez que o bebê chorou a mãe decidiu ignorá-lo pensando que logo ele dormiria. O bebê chorou por mais alguns minutos e a mãe continuou a ignorar o seu bebê até que ela ouviu alguém andando na rua. Ela ouviu a porta ranger e abrir lentamente. Ficou uns instantes, pensando que o barulho na porta tinha sido apenas uma impressão quando percebeu que seu filho havia ficado quieto e ela pensou que finalmente ele estava dormindo. Quando a mãe fez um carinho no filho, percebeu que ele estava muito gelado. Então ela o pegou no colo e emitiu um grito de gelar o sangue, tão alto que foi o suficiente para acordar até os seus vizinhos que moravam em uma casa próxima. As pernas e braços estavam todos arranhados e o bebê estava desfalecido. Acordado com o grito da mulher, o homem saiu correndo na rua gritando desesperadamente: "A bruxa! A bruxa atacou meu filho! Ela atacou meu filho!" A mãe, orando e com a criança junto ao peito, jurou que havia ouvido uma mulher rindo ao longe. Felizmente a criança se recuperou, apesar de manter algumas cicatrizes. Depois disso, muitos pais levavam suas crianças para perto deles quando dormiam. Às vezes, as crianças choravam no meio da noite e as mães começavam a reza para espantar a bruxa. Outros relatos de crianças atacadas foram ouvidos pela cidade e muitos deixaram o local se mudando para cidades mais afastadas. Ninguém teve coragem de ir atrás da bruxa e fazê-la responder pelos ataques. Até hoje dizem que o local é assombrado pela mulher que, às vezes, é vista andando pelos campos durante a noite. E o maior temor dos pais é ouvir seus filhos chorando. Todos correm até eles imaginando que a bruxa está atacando novamente. Capítulo 15. Não pise nas sepulturas. Em uma noite um grupo de jovens estavam voltando de uma festa ainda animados. Eles bebiam e riam alegremente. Até que um deles, ao perceber que estavam chegando perto do cemitério da cidade, decidiu contar histórias de terror. As meninas do grupo foram as que estavam ficando mais assustadas com suas histórias. Estamos quase passando pelo cemitério. Vocês sabiam que nunca devemos pisar em um túmulo após o sol se pôr? Se vocês fizerem isto, o morto agarra suas pernas e as puxa para dentro da sepultura. Mentira! Disse uma delas. Isto é só uma superstição antiga. Se você é tão corajosa, por que não nos mostra? Eu lhe dou R$ 50 se você pisar em alguma sepultura. Eu não tenho medo de sepulturas e nem dos mortos. Se você quiser, faço isso agora. O menino lhe estendeu uma faca e disse: crave isto em um dos túmulos e então nós saberemos que você esteve lá. Sem hesitar, a garota tomou-lhe a faca e caminhou até a entrada do cemitério,
sobre a surpresa dos olhos de seus amigos que duvidavam que ela tivesse esta coragem. A garota entrou no cemitério onde o silêncio era total. Sombras fantasmagóricas eram formadas pela luz da lua e ela teve a impressão que centenas de olhos a observavam. Chegando ao centro do cemitério, olhou em volta. Não há nada a temer, disse a si mesmo, tentando se acalmar. Então ela escolheu um túmulo e pisou nele. Depois cravou a faca no chão e virou-se para ir embora, mas algo a deteve. Tentou novamente, mas não conseguiu se mover. Ficou apavorada. Alguém está me segurando, disse em voz alta e caiu no chão. Como ela demorava a voltar, o grupo de amigos decidiu ir atrás dela. Caminharam um pouco e a encontraram sobre um túmulo. Ela estava morta, com uma expressão de terror no seu rosto. Inadvertidamente, a própria garota havia cravado com a faca sua saia no chão. Com muito medo, ela pensara que algo sobrenatural a segurava e sofreu um ataque cardíaco, morrendo em seguida. Capítulo 16 – Bosque dos Suicidas. Droga, o atrasado, disse Marcelo ao olhar no relógio. Naquela noite ele havia combinado com sua esposa de ir até um aniversário na casa de sua cunhada e, sem ter culpa, acabará ficando preso em uma reunião no trabalho. Sabendo que seu atraso iria gerar brigas com a mulher, o homem estava tenso. Dirigindo seu carro, decidiu então cortar caminho passando por um bosque que havia na sua cidade. Com este trajeto provavelmente encurtaria sua volta para casa em uns 20 minutos. Já seguindo pelo meio da mata escura, o homem lembrou o motivo que levava as pessoas a evitar passar por aquele local. O bosque era muito usado em casos de suicídio. O lugar era tão grande e pouco frequentado, que às vezes os restos mortais demoravam meses para serem encontrados. Um pouco assustado pela aparência macabra que o bosque possuía durante a noite, o homem percebeu que havia alguma coisa na estrada a uns metros à sua frente. Quando se aproximou um pouco mais, viu que um casal estava deitado no chão, à beira da estrada. A garota não se mexia e o homem, assim que viu as luzes do carro, acenou para ele. Mesmo receoso, o homem parou e abriu a janela do carro. Qual é o problema, amigo? O que aconteceu? Perguntou. Nós viemos até aqui cometer suicídio. Nós queríamos nos casar, mas nossos pais proibiram nossa união. Por isso viemos até aqui. Mas eu não quero mais que ela morra. Por favor, nos ajude. Nós tomamos um pouco de veneno. O homem, então, saiu do carro e colocou os dois no banco de trás do carro, correndo para o hospital. A garota não se mexia e ele pensou que o caso deveria ser muito sério. Durante o caminho, o homem também acabou ficando inconsciente. Assim que chegou na emergência do hospital, o homem entrou gritando: por favor, me ajudem. Tem 2 pessoas aqui que estão morrendo. A equipe colocou o casal em maçãs e os levou para dentro. Depois de um tempo, o médico voltou e foi conversar com o homem. Eles estão bem, doutor? Perguntou ansioso. Vamos ver, disse o médico, preenchendo um papel anexo a uma prancheta. Você disse que os encontrou na floresta, certo? Há quanto tempo? Bem, acho que há uns 20 minutos. O homem disse que eles tomaram veneno. A garota estava inconsciente, mas ele me contou toda a sua história. Disse que se arrependeu e pediu que eu tivesse pressa para tentar salvar a moça. Bom senhor, disse o médico. Tudo isso é muito estranho, pois eu examinei os dois e eles estão mortos pelo menos há 5 horas. Capítulo 17 – A Casa Mal-Assombrada. Bom, depois de ler alguns contos, tomei coragem para narrar uma pequena experiência sobrenatural que tive no início de minha adolescência.
O fato que passo a narrar é inteiramente verídico, porém, a crença na sua verdade pode não ser aceita por todos. Era inverno, e a nossa excitação era intensa. Estávamos nos mudando para uma nova casa, em uma cidade diferente da que havíamos morado nos últimos anos. Eu estava com 12 anos e via meus pais e irmãos encaixotar nossas coisas alegremente. Nossa nova residência era um casarão antigo muito maior que a casa em que morávamos. O terreno era enorme e possuía um bosque com árvores frutíferas, um velho paiol e até um pequeno olho de água. Nossa família era grande e composta de 9 pessoas. Meu pai, minha mãe e 7 irmãos, sendo 2 mulheres e 5 homens. Chegamos à nova casa e nos acomodamos da melhor forma possível. Eu dividia o meu quarto com meu irmão mais novo e passávamos o dia brincando e explorando o local. Tudo ia bem em nossa nova residência até o dia que começamos a escutar sons estranhos. De nosso quarto ouvi, no meio da noite, murmúrios. Algo como leves sussurros que lembravam a voz de crianças brincando. Acordei meu irmão para que ele ouvisse aquilo. Ele despertou e também escutava o som de crianças brincando na nossa sala e no grande corredor que ligava os quartos. Em nossa família não existiam mais crianças que pudessem estar ali. Apavorados nos abraçamos e ficamos ouvindo aqueles sussurros. A noite foi passando e aos poucos o som foi parando. Apesar do medo, adormecemos vencidos pelo sono. No dia seguinte contamos a história para nossos pais e irmãos, porém todos disseram que havíamos sonhado e nada daquilo tinha sido real. Nas próximas noites continuamos a ouvir os barulhos. Com o passar dos dias os sons foram ficando mais altos, mais nítidos. Parecia que as crianças corriam pelo corredor, rindo e brincando. Às vezes algumas batiam com as mãos na porta de nosso quarto, fazendo eu e meu irmão darmos pulos de susto. A madeira antiga rangia com os passos acelerados no corredor. Eu, sendo o mais velho, tentava disfarçar o medo para não assustar o meu irmão que chorava sem parar. No corredor, ouvia-se as crianças rindo, gritando. A madeira do piso estalava com os pequenos passos das crianças. Tomado por uma súbita coragem, me dirigi até a porta e coloquei a mão na fechadura com a intenção de abri-la. Porém, tapas e socos na madeira da porta extinguiram a minha valentia. Decidi olhar pela fechadura e ver o que estava acontecendo em nosso corredor. Me abaixei, tirei a chave e coloquei o olho no buraco. Então, vi um vulto negro e um assopro atingiu o meu olho, me trazendo arrepios na espinha. Tive calafrios. Nunca uma sensação havia dominado o meu corpo dessa forma. O terror era intenso. Corri para a cama e fiquei orando, pedindo que aquilo parasse. Os barulhos continuaram até o dia amanhecer, cessando com os primeiros raios de sol que iluminaram a casa. Na manhã seguinte, assim que ouvimos o som dos quartos se abrindo e a voz de meus pais, saímos do quarto, e, com a família reunida, contamos o que havíamos passado. Desta vez, para nossa surpresa, outros de nossos irmãos disseram que também haviam ouvido o barulho. Meus pais se olharam de forma estranha. Apesar de no momento não admitirem, eles também escutaram a algazarra noturna. Neste mesmo dia meu pai foi investigar quem eram os proprietários anteriores do casarão e descobriu que antigamente a casa tinha sido habitada por uma família composta por um pai viúvo e 4 crianças. Este senhor, devido a um momento de loucura gerado pelas saudades de sua esposa e a falta de emprego, havia assassinado todos os seus filhos. Ele fora preso e posteriormente morrera na prisão. Os espíritos das crianças continuaram na casa, assombrando e brincando todas as noites. Logo nos mudamos e nunca mais ouvimos falar do velho casarão.
porém esta experiência marca a nossa vida até hoje. Às vezes o som da madeira rangendo me traz as lembranças do acontecido naquele inverno e um calafrio percorre a minha espinha. Capítulo 18. O homem com o número da besta. O relato que passo a narrar é verídico e passei a tomar conhecimento desta história em minhas férias no mês de janeiro. Talvez não seja propriamente uma história de terror, mas sim um relato sobrenatural. No município de Navegantes, litoral de Santa Catarina, existe mais um destes homens que vivem com problemas por consumo exagerado de bebidas e até mesmo alguns tipos de drogas. Devido a isto, ele anda sozinho até altas horas da noite e é conhecido por todos os bares da região, pois além de ser frequentador assíduo costuma importunar os clientes e donos de bar para ganhar alguma bebida. Sempre maltrapilho, sujo e com odor ruim, ele passa os dias bebendo nos bares e arruma uns trocados fazendo alguns bicos ou consegue dinheiro com a família, muitas vezes pegando sem autorização. Certamente mais uma alma atormentada que sucumbiu aos problemas da vida. Certa noite este homem, já bêbado e fora de si, adentrou por um dos bares da região. O ambiente era degradante, com pouca iluminação e frequentada por pessoas de caráter duvidoso que enchiam a cara bebendo em algumas das mesas ou no balcão do bar. Assim que chegou, já começou a importunar o dono do estabelecimento pedindo que lhe fosse vendido uma dose de pinga fiado. Mesmo diante da negativa, continuou insistindo até que um homem escutou a conversa e o chamou para a sua mesa, que era compartilhada com outras pessoas. Então disse que lhe pagaria uma garrafa de pinga se ele escrevesse na pele da sua testa o número 666. Apesar de bêbado, o homem ficou pensativo, e os outros homens da mesa começaram a provocá-lo, dizendo que ele não teria coragem e não seria homem para isto. Alguns deles passavam copos de pinga na frente de seu rosto e o tomavam em um gole, brincando com o seu vício e instigando a sua vontade. Diante das provocações e da vontade imensa de beber, aceitou a proposta e escreveu com um caco de vidro o número na sua testa. A aposta foi paga com a garrafa de pinga e a cicatriz na sua testa está gravada para sempre. A sua fisionomia, mal vestido, sujo, barbudo e com o número da besta estampando na sua pele, o torna muito temido na região. Alguns fazem o sinal da cruz quando o veem passar e as crianças correm para se esconder em suas casas. Nas conversas que circulam pelo local, as pessoas questionam sobre quem teria feito uma proposta deste tipo para ele. Alguns dizem que o próprio demônio, disfarçado de frequentador de bar, o ludibriou aproveitando-se de sua fraqueza para gravar o seu número na testa do homem para, quem sabe, marcar a propriedade de sua alma. Os que presenciaram o fato dizem que o estranho homem que lhe fez a proposta sumiu sem deixar vestígios e nunca mais apareceu no local. Outros citaram que o cheiro de enxofre empesteou o lugar, que teve de ser limpo durante vários dias. História verídica conhecida por veranistas e moradores da região. Capítulo 19. Rostos por detrás dos espelhos. Algumas pessoas consideram os espelhos como espécies de portais para outros mundos. Dizem que quem morre em frente a um destes objetos pode utilizá-lo como passagem entre o mundo espiritual e o nosso. Talvez por isso tenha ocorrido a situação que passo a narrar. Um homem procurando fixar residência em um determinado município decidiu comprar um grande casarão que estava abandonado há algum tempo. Apesar do lugar ser bem maior do que realmente precisaria, pensou consigo mesmo que a casa seria ideal para quem, assim como ele, desejaria constituir uma grande família. 30 anos e solteiro, o homem, que tinha como profissão a medicina, pensou, também, que talvez pudesse abrir um pequeno consultório no espaço que antigamente era uma sala.
Feito o planejamento, tudo correu de forma correta e em pouco tempo estava morando na velha casa, já completamente reformada. Junto à casa vieram muitos móveis antigos, que reformados, combinaram muito bem com o lugar. Vários espelhos foram colocados em seu quarto, deixando tudo bem decorado e auxiliando na iluminação ao refletir as luzes do dia ou até mesmo a elétrica. Em uma noite de tempestades, o homem foi acordado por um trovão. Ele continuou deitado olhando para as sombras que se formavam na parede quando um relâmpago iluminou todo o quarto. Um frio percorreu sua espinha ao perceber, por um breve tempo, que vários rostos empalidecidos o encaravam por dentro dos espelhos. Incerto que aquilo que viu era verdade ou fruto de sua imaginação, não conseguiu mais dormir. Sua mente repetia a situação, voltando a lembrar daqueles rostos perturbadores o espiando pelo espelho. Com o clarear do dia, o homem decidiu retirar todos os espelhos de seu quarto e os trancou no sótão. Naquela noite ele acabou dormindo muito tranquilamente, como há tempos não fazia. Com o passar dos dias, a memória daqueles rostos horríveis foram se desvanecendo e logo não lembrava mais daquela noite estranha. Uma manhã o homem acordou e foi tomar um banho, como fazia todos os dias. Assim que saiu do box e foi pentear os cabelos, percebeu que o vapor do chuveiro tinha embaçado o espelho e que havia uma mensagem escrita na umidade. A mensagem dizia: "Por favor, coloque os espelhos novamente no quarto. Sentimos falta de ver você dormir à noite." Capítulo 20. A tenebrosa noite de tempestade. Era uma noite chuvosa quando um pai e sua filha voltavam do hospital, onde ficaram o dia inteiro na espera que a esposa e mãe estava internada. Uma grave doença desconhecida consumia sua vida e os médicos não sabiam o que fazer. Como o hospital era longe, eles tinham que cruzar uma longa estrada escura que cortava um grande bosque. O som da chuva batendo no teto do carro fazia um barulho relaxante e a garota começou a cochilar. Repentinamente um grande estrondo fez-se ouvir. O trovão veio forte e um relâmpago iluminou a noite. O pai segurou firme o volante e o carro derrapou na estrada molhada até bater em um barranco. Após verificar se sua filha não estava machucada, o homem decidiu sair do carro para ver os estragos que o veículo havia sofrido. Os dois pneus dianteiros estavam furados e uma das rodas amassada. "Parece que passamos por cima de algo grande na estrada", disse o homem. A filha, debruçada na janela, perguntou receosa: "Mas você pode consertar, pai?" "Não", disse o homem balançando a cabeça. "Eu só tenho um estepe e vou ter que voltar a pé até a cidade para encontrar alguém que possa nos rebocar. Não é longe daqui. Você pode esperar no carro até eu voltar." "Tudo bem", disse ela. "Mas não demore muito tempo." O pai percebeu o medo nos olhos de sua filha e afirmou que iria o mais rápido possível. A filha olhou pelo vidro de trás até ver o pai desaparecer, andando pela estrada no meio da noite. Havia passado mais de uma hora e o homem ainda não tinha retornado. A garota começou a ficar preocupada. Qual seria o motivo de tanta demora? Será que seu pai não havia encontrado nenhum reboque? O medo de ficar naquela estrada escura aumentava cada vez mais, até que ela viu um vulto ao longe, vindo pela estrada. Inicialmente ela ficou alegre, pois pensou que fosse seu pai, porém a alegria inicial foi virando medo quando ela pôde perceber que era um homem estranho que vinha andando pela estrada. Agora, mais perto e iluminado pelos eventuais relâmpagos, podia ver que se tratava de um homem alto, vestindo macacão e com uma barba em torno do rosto. Notou que algo grande estava sendo carregado em sua mão esquerda.
A garota começou a ficar nervosa e rapidamente trancou todas as portas do carro. Após fazer isto e se sentir mais segura, olhou para fora. O homem havia parado e olhava fixamente para ela a uma distância a alguns metros. De repente ele levantou o braço, e a menina soltou um grito horripilante. Seu corpo todo tremia. As lágrimas invadiram seus olhos e apavorada viu que na mão esquerda o homem segurava a cabeça decepada de seu pai. Seu coração batia aceleradamente, e ela gritava sem parar. A expressão grotesca de seu pai era horrível. A boca estava entreaberta com a língua de fora e os olhos estavam todos brancos. Do lado de fora, colado em sua janela, o homem olhava com raiva para ela. Seus olhos estavam injetados de sangue e seu rosto era coberto de cicatrizes. Por um breve momento ele ficou sorrindo para ela como se fosse um louco. Então lentamente ele colocou a mão no bolso, tirou algo e agitou para que ela visse. Na sua mão estavam as chaves do carro do seu pai.